São João, carta, o livro de São João, capítulo 12, versículo 24. São João 12, 24. Conto até 2 e vamos falar esse versículo com toda a força do coração. Você que talvez veio direto do emprego, veio sem Bíblia, tem uma Bíblia aqui que os irmãos colocam na tela, só esse versículo. 1, 2, na verdade... Amém. Toma assento, por favor. Quero, com a ajuda do nosso Deus, vos falar mais uma vez a santa palavra. Acho isso um privilégio para poucos. Tenho muita gratidão ao nosso Deus por ter me chamado para ser obreiro. Valorizo isso com toda a força da alma, do coração. Valorizo tanto que eu nunca perdi uma convenção de obreiros. Uma sequer reunião de obreiros. Doente, seja o que eu tivesse, eu ia. E vou. Porque valorizo isso demais da conta. A chamada de Deus. Talvez pela vida que eu tive. Cada um sabe os seus dilemas, né? Como diz aí um pensamento. Cada um sabe a alegria ou a dor de ser o que é, né? Eu fui criado muito mal pela família que eu tive. Eu lembro que algumas vezes eu tinha talvez 10 anos, dentro de casa eu via um urubu andando dentro de casa. O urubu andava. E eu dizia: ô, minha mãe, tá um urubu aí, ó. Menino, você tá louco? Que urubu? Meu pai, é o urubu aí, é o urubu. E ninguém via o tal do urubu. Só eu via. Você tá rindo que não era você, né? Para que eu ia provar aquele miserável, aquele urubu, se ninguém via, só eu via. Mas aquilo era o Satanás dentro de casa, aquele urubu era o demônio. Que a minha mãe embriagava, meu pai, eles brigavam, e eu vi algumas vezes os meus irmãos mais velhos ter que separar a briga dos dois, que eles juntavam no tapa, e eu do lado olhando aquilo, né? Então, quando eu entrei na igreja com 15 anos, e que aceitei Jesus como Salvador, ali eu vi que tinha futuro para a minha vida ainda. Aí levei a sério, aceitei Jesus e tive o privilégio de minha mãe, com quase 100 anos de idade, de ajudar a fazer o batismo dela, né? Está lá no dia do batismo, né? Então, eu tenho muita gratidão a Deus por essa chamada que Deus me deu e de me fazer ser obreiro na casa de Deus. Ok. Pelo que lemos, o texto que lemos, que diz: na verdade vos digo que
se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A palavra morrer aqui é o que é mais forte. Por isso quero falar sobre morrer para viver. Numa análise cuidadosa deste versículo, descobre-se que está se referindo à morte do próprio Jesus, que disse essa palavra. Olhando o contexto do capítulo, você descobre que Jesus estava falando dele mesmo. Ele era o grão de trigo. O que é contexto? Contexto é o que está dentro do texto. Quando fala contexto, é o que está ali no meio. Atrás, algumas escritas, na frente também, mas tudo aquilo se refere àquele versículo que você leu. Até aí deu para entender? Pois bem. Mas este versículo se estende também para mim e para você. Este grão de trigo aqui sou eu e é você. Fala assim, sou eu também. Sou eu também. Ô, japonês, eu sei que você trabalhou a noite inteira e você está quase dormindo aí. Você abre o olho, porque eu falar, e na minha frente o cidadão com o olho fechado, e eu vou jogar esse copo d'água na sua cabeça, daqui mesmo, de onde eu estou. Então, você faz força aí de segurar a tampa do olho aberto. Olha só. Oh, meu Deus. O pior é que isso tudo vai para o ar depois, né? Mas é assim mesmo. Quem já me conhece sabe que eu sou essa figura estranha mesmo. Olha, toda árvore, por mais frondosa que ela seja, por mais grande que ela seja, veio de uma pequena semente. E ela só ficou grande e está dando fruto, porque a semente lá atrás, um dia se desfez. Em outras palavras, morreu. Foi feito um funeral daquela semente. Jogaram na terra. Claro que você abre a cabeça para entender, né? O pastor está ficando louco. Como é que faz o funeral da semente? Enterrou a semente, irmão. No chão. Foi ou não foi? Pois é. Escute. Este grão de trigo, essa semente, eu já falei que é você. Se você, que aqui está. Obviamente que alguns de nós que aqui estão passando por algumas turbulências da vida. Alguns vendavais. Se você não conseguir passar por este vendaval que veio sobre você, tu não darás fruto na vida. Se você não se submeter àquilo que Deus está lhe impondo, você não poderá dar fruto. Por quê? Com Deus, para se obter vida, primeiro tem que se obter morte. Quando fala de morte, ninguém consegue dar glória a Deus.
Porque a outra coisa que a gente foge dela é esse negócio de morte. Mas, se você tem medo da morte, deixa eu te falar, irmão. Se você tem medo da morte, é um sinal claro que você é um péssimo cristão. Olha, desculpa o meu modo de falar, mas é que eu preocupo muito em ser verdadeiramente homem de Deus. Porque quase não se fala na morte mais nas igrejas. Se fala muito em ser rico, prosperidade, ganhar dinheiro. Porque nossa cabeça virou. O verdadeiro evangelho ficou de lado. Então nós vivemos e achamos que Deus só está com a gente se nós andarmos de carro novo ou carro zero. Se nós tivermos a casa própria, de preferência outras para alugar. Aí então Deus está comigo. E na verdade, tem muito bandido aí fora que tem carro melhor do que o seu, propriedades muito melhores do que a sua, e é bandido. Então, você não meça a sua fé, o seu grau de espiritualidade, pelos bens materiais que você tem. Porque, na verdade, você não tem nada. Então, o que vai medir a sua vida é a sua intimidade com Deus. Então, quando se fala em morte na igreja, alguns falam, pastor já vai falar de morte. Eu tenho aqui na igreja nossa, aqui, algumas irmãs aí que tem medo quando eu falo. Fala muito de morte. Mas eu já falei para alguma delas, e por acaso a senhora não vai morrer? Ela espantou o olho assim. Falei, vai morrer, mas não sei quando. Aí facilitou mais. Mas se você tem medo do assunto morte, é um sinal que você está muito embaraçado com as coisas dessa terra. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do João. João, um colega meu, de escola teológica, seminário Betel. Eu era professor numa matéria lá, e o João fazia parte da escola. Então, antes de ministrar as aulas, tinha um período de oração. E o João era membro da Igreja Deus e Amor, e lá, o forte dos irmãos da Deus e Amor, todo mundo sabe que é oração. Deus e Amor, o forte lá é orar. Não está nem preocupado com negócio de Bíblia, ler Bíblia, essas coisas aí, faz tudo, tem bons pregadores, mas a principal característica da Igreja Deus e Amor é orar. Se você gostar de orar, pode ir para lá que você vai se dar bem. O João tinha uma vida muito ruim. João orava de joelhos e pulava de joelho. Já viu? Ele dizia, João, não é demais não? Eu estou apressado com a volta de Jesus. Quem sabe que esses meus pulos de joelho, ele volta logo. Mas quem está com a vida aí mansa, dinheiro na poupança, e casas, e imóveis, esse quando fala em morte, ele fala, eu não. Isso é para outra gente. Mas escute. Com Deus, para se obter vida, primeiro se obtém a morte. Lá em Goiás tem uma irmã, eu até quis trazer ela aqui um dia, mas a mulher é muito importante naquele lugar, porque é esposa do bispo, chamado Oídes do Carmo, bispa Neuza. Nós temos 5 bispos na igreja, que é os que
os que dizem o destino do ministério. Além deles, o bispo primaz, que é o bispo Dr. Manuel Ferreira. Mas essa irmã, a bispa Neuza, eu quis trazer aqui, mas não consegue devido tanta atividade que a mulher tem lá no estado de Goiás. Ela deu um testemunho numa dessas reuniões que eu fiz presente. Ela dizia que ela orou a Deus, que ela queria ter uma experiência com Deus. Ela disse: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Passou alguns dias, ficou doente, uma doença grave. Rodou aqueles hospitais de Goiás, humilhada de tudo quanto é jeito. Ela disse: mas eu pedi a Deus uma experiência com Deus e agora eu estou para morrer. E ela disse que nunca esteve tão perto de Deus como naqueles dias que ela passou naqueles hospitais daquela região lá de Goiás. Você quer obter vida? Pois é. Primeiro você vai conhecer a morte. A coisa é muito séria. Veja, Jesus deixou claro, nesse mesmo livro, capítulo 16, verso 33, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, no plural. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: não é fácil viver no mundo. Vocês vão enfrentar pessoas dificílimas, cruéis, maquiavélicos, que vão querer te destruir. Mas, ao chegar perto e já te ver morto, não terão o que fazer. Mais ou menos isso. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele estava falando o seguinte: se você morrer, também vai vencer. É por isso, meus irmãos, que nós temos, às vezes, aqueles irmãos e obreiros chamados foguete. Já ouviu falar, Reginaldo, do obreiro foguete? Foguete é aquela coisa que sobe rápido demais, já viu? Aquela luz, daqui a pouco, pá! Escureceu, caiu. São chamados irmãos e obreiro foguete. Sobe rápido demais, na medida que sobe, cai também. Por quê? Não tinha estrutura. Não morreram. E quando vieram as lutas, os problemas, como estavam tão na carne, a carne viva, não subsistiram. Irmão, para nós vencermos, tem que estar morto, meu amigo. Tem hora que você tem que estar morto para você não fazer bobagem. Se não tiver morto, não subsiste. Veja essa expressão no versículo que lemos. Na verdade vos digo. Duas vezes a palavra na verdade. Sabe por que Jesus enfatizou isso aqui? Ele estava dizendo o seguinte: não tem outra maneira o cristão para amadurecer. Escuta, por favor. Escuta. É aqui que começa a entrar o versículo aqui. É aqui agora. Entenda isso aqui. Quando Jesus falou,
na verdade, ele está usando uma força de expressão para chamar a atenção, para dizer o seguinte: não tem outra maneira o cristão para amadurecer, para crescer, para produzir, para vencer, tem que entrar por esse caminho. Que caminho, pastor? Morrer. Essa carne sua tem que estar morta. Você sabe por quê? Nós temos tantos problemas internos na igreja, e principalmente nas grandes festas que a gente faz, congressos e festividades, é porque a maioria de nós não entendeu ainda que nós fomos chamados como igreja para dar toda a glória para Jesus. Mas o grande problema é que nós queremos um bocado da glória para nós também. É esse, dona Cida, o problema da igreja. Está cheio de irmãos que querem ser glorificados. Eles querem a honra para eles. Tem culto que termina 11h30 da noite, sabe por quê? Porque se a irmã fulana não cantar, vai triste. Se o obreiro fulano não der uma palavra, ele fica triste. E se o grupo tal não apresentar, também não volta mais. Sabe o que é isso? É que você quer a glória para você. E nós não temos glória. Toda a glória é para Jesus. Esse é o problema. Como isso é triste. Tem que deixar a irmã cantar, porque senão ela fica triste. Ela está cantando, ela quer cantar para Jesus ou é para ela mesma? Porque se for para Jesus, ou cantou ou não cantou, dá na mesma. Mas ficamos aqueles obreiros, daquela luta num culto, para administrar um culto onde tem festividade, porque nas grandes festas sempre morre um. Desviou, foi embora para outro canto. Obreiro, inclusive. Eu estou triste porque eu não cantei. Você queria cantar para quem? Para Jesus. Então vai cantar lá na sua casa que Jesus te escuta. É assim ou não é? É para Jesus, então vai cantar lá no banheiro, ele está te ouvindo. Mas tem que ser na igreja, quando estiver lotado, inclusive. Tem lugar por aí que só canta depois que tiver todo mundo chegou. Aí ele quer cantar. Comigo não canta não. Essa turma já sabe que não canta. Um dia desse aí, um cidadão falar umas palavras aqui, encerrar um trabalho que teve aqui. Aí o obreiro meu queria que colocasse faixa com a cara do homem, tudo quanto é canto aqui. A cara dele ali, não sei onde, tudo é canto aqui. Eu falei, por que esse homem aí, irmão? Nem Jesus a gente faz isso, por que tem que ser que esse homem? O homem a lista dele está aqui, ó, o tanto de grau que ele tem. Ele é isso, ele é aquilo. Eu falei, tu é maior do que Deus, então. Não vai pôr nada aqui não, irmão. Pode trazer o homem, mas não vai pôr não. O cara veio aqui e falou, alguns de nós até dormimos com ele estava falando. Que quando tem aquela turminha simplesinha que falou aqui, que falava, a gente estava muito melhor. Mas é tanto nome, é tanto negócio, e o cara veio, e a gente esperava um negócio extraordinário e não deu em nada. Sabe por quê, gente? Nós temos que largar de besteira. A glória é só para Deus, é para Jesus, gente. Tem que largar de besteira, meus amigos. Tem que largar de besteira. Então a igreja hoje é a glória para Jesus de Araque. Porque toda a glória para Jesus, viu? Para Jesus. Mas se ele não estivesse falando aqui na frente, ele nem voltava mais. Porque ele quer ser glorificado. É tanto que eu tenho uma dificuldade
quando alguém está pregando, ou quando alguém está cantando, e eu fico batendo palma depois. Eu não consigo. Eu não consigo, porque eu tenho medo de Deus pensar que eu estou batendo palma para a pessoa. E na verdade é para a pessoa. É tanto que quando eu falo em algum lugar por aí, e alguém bate palma, eu fico com medo, eu digo assim, se é para Jesus, então melhora esse negócio aí, porque para Jesus, vai. Aí eu também forçar, com medo de Deus falar, o rapaz quer um pouco da glória para ele. Esse assunto aqui, você tem que estar morto. Você tem que morrer. A sua carne tem que morrer. Você não merece nada. Nós somos prepotentes, nós somos ignorantes, nós somos nervosos, nós somos bravos, nós somos cheios de problemas. Nós não merecemos nada. Tudo tem que ser para Jesus. É o grão de trigo. Quando você vier para uma festa, para um culto, qualquer trabalho que tiver aqui, se você cantar, você dá glória a Deus. Se você não cantar, você dá glória a Deus. Se você pregar, dá glória a Deus. Se você não pregar, dá glória a Deus. Vê se você dá um jeito de morrer por aí, amigo. Morre. Não vai dar, não. Veja o versículo. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, não está escrito assim, se o grão de trigo colocar na terra, se ajeitar na terra, não, caindo, cair. Quando fala cair, está falando de insegurança. Alguém que estava no alto, agora está na lona, agora está no chão. Fala de problemas, humilhação. Você não pecou, você não errou, e você está colhendo o que você não plantou. Sabe o que está acontecendo? É um processo de Deus. Deus está preparando tudo isso para você acabar com esse trigo. Esse trigo tem que morrer, e para ele morrer tem que cair. Você tem que ser humilhado de vez em quando. Você tem que ser desprezado de vez em quando. Você tem que ser, às vezes, jogado de lado de vez em quando. Para quê, pastor? Para me saber quem eu sou. Por isso que é o maior perigo você elogiar pessoas. Que a maioria que começa a ser elogiado, é um perigo ele começar a achar que ele é aquilo mesmo. Começar a se sentir já alguma coisa. Isso é um perigo. Elogios são poucas pessoas que conseguem ouvir. Depois que o grão de trigo caiu, diz aqui, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Depois que caiu, meu irmão, tem que ser enterrado. Para enterrar, abre-se um buraco e joga a criatura lá dentro. Joga a terra em cima e às vezes coloca-se uma tampa de cimento em cima ainda da terra. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes você desapareceu. Você fica isolado. Acaba a sua história. Você sumiu ou deram um sumiço em você? Não, você que quis. Foi a vida que te fez chegar nisso. Entenda que
tudo que está te acontecendo, desemprego, doença, traição, calúnia, incompreensão, é o processo de Deus no sepultamento desse grão. Mas uma resposta boa, ou uma história boa, uma luz boa é dizer que um dia esse grão vai ressuscitar. Você vai ressuscitar. Veja o que fizeram com Jesus. Um dia alguém disse: cadê Jesus? Bom, está lá sendo julgado. Colocaram Barrabás no lugar dele. Disseram que o Barrabás é melhor do que ele. Vão soltar Barrabás e vai deixar ele trancado na cadeia. Daqui a pouco alguém diz: bom, ele saiu de lá. E onde é que ele está? Levaram ele lá para aquele monte. Está vendo lá? Monte Gólgota, Caveira, ele está lá. Mas Jesus que andava... Não, ele está aí. Agora disseram que colocaram ele numa cruz. Mas não é Jesus, aquele que andava aqui, com aquele monte de gente do lado dele? Pois é, mas ele agora já pendurado na cruz, e estão dizendo que já estão furando ele. E alguém diz: ele está agora desfigurado, está irreconhecível. E alguém diz: bom, agora vão sepultá-lo. E sepultaram. E a história acabou. Pois é. Mas 3 dias depois, ei, calabaça, 3 dias, a notícia chegou: Jesus está vivo, ele ressuscitou. E aquele Jesus que foi cuspido, foi furado, foi desprezado, todo joelho vai ter que dobrar um dia diante dele. O seu trigo que acabaram, que amassaram. Você lembra de José? Chamado José do Egito. Irmão, aprenda pelo amor de Deus, gente. Nós, obreiros, principalmente, aprendamos. Nós não fomos chamados para ser glorificados por ninguém. Esse não é trabalho nosso, não. Nós somos chamados, ou bom ou ruim, ou querendo ou não, foi chamado para servir e para sofrer. Esse é o nosso chamado. Todo cidadão vivo que se sente, acha importante, que eu sei, que eu posso, esse tipo de gente tem vida curta. Porque se Jesus, irmão, que é Jesus, passou por tudo isso, e o processo de Deus para nos fazer crescer e ser usado por Ele, é primeiro nos matar, para ressuscitar uma pessoa diferente. José do Egito estava lá contando para os irmãos dele. Bom, eu tive um sonho. Bom, que sonho foi? Eu estava ali e vi o seguinte: a estrela e a lua dobraram sobre mim. E tinha mais. 11, aliás, a lua e o sol dobraram sobre mim. E 11 estrelas também. Os irmãos pensaram: bom, 11 somos nós, os irmãos dele. Lua e sol, pai e mãe. Ah, quem é você, Zé? Bom, eu só estou falando que eu sonhei, que eu tive um sonho. Bom, então tá. Daí a pouco o Zezinho diz de novo: olha, eu estava com vocês no campo e vi os fechos, os molhos de vocês. Estava tudo assim, deitado. Mas o meu molho levantou, ficou de pé. E o molho de vocês viraram para o meu lado e inclinaram sobre o meu molho. E o povo disseram, os irmãos disseram: mas Zezinho, você está muito
Pois é. Daqui a pouco, o Zé é jogado numa cova. Olharam e ele não estava morto. Pegaram o Zé, vinha uma carruagem, venderam o Zé lá para o lado do Egito. Lá no Egito, como um escravo. Alguém compra ele e leva para a casa do general. Lá na casa do general, a mulher do general se engraça com ele. E Zé vai parar na cadeia. E lá na prisão ele devia ter pensando, bom, as estrelas do meu lado, mas as estrelas estão sendo esses presidiários aqui. E o sol e lua, cadê? Eu só estou vendo a escuridão. Sabe o que era aquilo? Era o caminho para chegar onde Deus havia traçado por ele. Porque foi seu governador. Mas sabe quando? 13 anos depois. Para dar fruto, primeiro teve que morrer. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Mas é muito profundo. Você que está aí cheio de esperança, cheio de pensamento, eu vou ser obreiro, eu vou, pois é. Deixa eu te lembrar, Deus não conta tudo. Deus só conta algumas coisas. Deus não falou para José, José, você vai para a cadeia, vai passar 13 anos no meio dos presidiários, você vai ser jogado, você vai ser o governador do Egito, mas o que tu vais passar... Mas se você não aprender a cuidar dos presos lá, você não vai ter condições de cuidar das outras pessoas lá no palácio. Se você estiver sendo triturado, desprezado, rejeitado, você está angustiado, você está sentindo um nada, parabéns. É um sinal que você está sendo preparado para ser grandissimamente usado por Deus um dia. E eu quero, nessa noite, te chamar para ficar de pé, que nós vamos fazer uma oração aqui. Pode deixar gravado essa oração. Que nós vamos orar para haver nessa noite um sepultamento de todos nós aqui, daqueles que querem morrer. Obviamente que não estou falando de morrer para ir lá para o cemitério amanhã, porque seria um prejuízo grande demais para todo mundo aqui. Mas morrer para esse mundo, morrer para essa carne, porque nós somos prepotentes, pessoal. Somos ou não somos, gente? Fala aí, irmão, é ou não é verdade? Nós somos, às vezes, metidos a besta, sabe? A gente empina o peito. Que tudo que fizer tem que ser reconhecido. Qualquer palavrinha, você está feio, aí já desmonta o cidadão. Você não sabe cantar, aí desviou. Você não sabe pregar, aí ele morreu mesmo. Mas se tudo falar, você não sabe, você diz, é verdade. Você também não, você não é verdade. É outra coisa, tem coisa pior que você não sabe ainda, viu? Você está falando algumas coisas aí, mas tem coisa pior que você não sabe. O dia que a gente chegar nesse nível aí, irmão, pode preparar que o céu abriu para você. Mas enquanto tiver, não, porque eu fui injustiçado, eu fui não sei para onde, e você envenena um aqui, envenena outro lá, envenena outro lá, isso é porque você está muito vivo. Mas se você morrer essa noite, você vai descobrir que defunto não fala mal de ninguém. Você nunca viu um defunto fazendo rebelião por aí? Você nunca viu um defunto envenenando ninguém por aí? Murmurando de ninguém?
Se você tiver coragem de fazer essa oração aqui para Deus te matar essa noite, te convido para a gente orar aqui. Fala com Deus aí, o que você sente. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez poder falar aqui a tua palavra. Oh, meu Deus, nos ajude a mudar de vida, mudar de cabeça. Oh, meu Deus, nós precisamos mudar, meu Deus, precisamos mudar. Oh, Deus, essa natureza que nós temos, essa carne, meu Deus, às vezes o que a gente quer fazer não consegue, e o que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Para que o Senhor possa fazer um sepultamento aqui essa noite, enterrar, meu Deus, essa natureza, esses sentimentos que perseguem tantos de nós. E nessa noite, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe esse povo que aqui está essa noite. Abençoe cada um de nós aqui essa noite, Senhor. Porque nós precisamos dar fruto, mas nós queremos estar na tua vontade. Que a tua mão seja sobre os teus filhos. É o que eu oro já te agradecendo, certo da tua resposta. E todos que crêem digam amém. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo acompanhe todos os teus filhos nesta noite e para todos sempre. Todos digam amém. Deus acompanhe a todos.